Há 500 anos atrás, um monge alemão chamado Martinho Lutero iniciou um protesto que explodiu em um movimento mundial. Naquele tempo, a Europa vivia à sombra da Igreja Católica Romana, a qual era mais um império do que uma igreja. Ela coroava e destronava reis e usava do seu domínio para manter as pessoas nas trevas da superstição. Isso parece incomum, mas de alguma maneira os dias de Lutero são muito parecidos com os nossos. Assim como hoje em dia, naquele tempo todos tinham uma opinião sobre a Bíblia, embora quase ninguém a tivesse lido. Como muitos de nós, eles confiavam nos pensadores e formadores de opinião dos seus dias, para lhes dizer o que estava na Bíblia e se deviam ou não deviam crer nela. Lutero era uma das poucas pessoas que realmente lia a Bíblia, e o que ele encontrou abalou as estruturas da terra. Embora ele fosse um monge, Lutero odiava o Deus da Bíblia. Mas quando ele estudou as Escrituras, o mundo ao seu redor começou a fazer sentido. Deus fez sentido. O significado de Jesus se tornou mais claro para ele. Ele descobriu a resposta para sua dúvida mais profunda: como o mal pode ser vencido. Especificamente, como ele lidaria com o seu próprio mal, seu próprio pecado. Lutero descobriu que ele não podia fazer nada para resolver este problema por conta própria. Ele teria de confiar na obra final de Cristo somente. Lutero havia descoberto a verdade central, e isso mudou a sua vida, isso mudou o mundo. A reforma protestante então girava em torno de duas coisas. Era sobre quem poderia dizer o que era a verdade e também sobre como reconciliar quem nós somos com o que Deus é. A reforma reconheceu que a palavra de Deus é a autoridade final neste mundo e que a vida perfeita e morte sacrificial de Jesus Cristo é a única saída para o mal e a única base pela qual pecadores podem se colocar diante de um Deus santo. A reforma protestante é uma história de transformação. A transformação do ódio para o amor, da escravidão para a liberdade, da fé cega para a gloriosa descoberta da verdade em Jesus Cristo. Numa época em que tão poucos leem a Bíblia e quando a confusão reina na igreja, nós queremos ajudar cristãos a saberem no que eles creem, por que acreditam no que acreditam, como viver o que creem e como compartilhar o que creem. Nesse mês de outubro, que nós iniciamos no mês de setembro, para quem está nos acompanhando, nós estamos falando, a gente comemora nesse mês de outubro 502 anos da Reforma Protestante, no dia 31, e desde o último domingo de setembro, durante todo esse mês de outubro, nós vamos trazer mensagens acerca da Reforma. O pastor Wagner iniciou falando do contexto geral da Reforma Protestante. Nossa irmã Márcia trouxe para nós no domingo passado acerca de missões e mulheres, falou aí bem exaustivamente sobre Catarina, esposa de Lutero, e eu quero tentar trazer hoje, se assim Deus permitir, se for da vontade dele, sobre a reforma na vida da igreja. A gente tem que entender um pouco desse contexto histórico do que aconteceu para nós conhecermos o porquê que foi necessário uma reforma na igreja e o porquê dessa reforma. Então eu quero, antes da gente iniciar essa mensagem, te convidar a orar mais uma vez, para que Deus nos dê sabedoria, abra os nossos corações e nos aplique a sua mensagem. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos diante da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por todas as vidas aqui esta noite. Eu te peço, Pai, usa-me de acordo com a Tua vontade, que a Tua Palavra, que o Teu Evangelho seja engrandecido e o nome de Cristo seja sempre exaltado. Aviva o nosso coração e a nossa mente
a entendermos um pouco mais da grandeza daquilo que o Senhor deixou revelado na Tua Palavra, através da história, através dos tempos, e assim podermos enxergar Cristo a todo momento. É o que nós te pedimos essa noite, Pai, em nome de Jesus. Olha só, a gente entende um pouco da reforma, né? Eu vou tentar trazer uma coisa bem simples, né? De forma mais clara. Essa série de mensagens da Reforma Protestante, né? A gente diz que ela se iniciou, a gente entende esse contexto, que ela se iniciou na vida de Martinho Lutero, né? No ano de 1517. Ele entrou, né, em confronto com o papado da igreja e da Igreja Católica Romana, a ponto de levantar a veracidade das Escrituras, onde Lutero entendeu a importância de se seguir as Escrituras e somente ela. E nesse contexto a gente entende que ficou esse ponto histórico de a reforma da igreja, né? A reforma protestante. O que a gente tem que entender um pouquinho dessa palavra é que o reforma, né? A palavra reforma, nós temos hoje muita facilidade de vincular isso, só para a gente analisar. Nós vamos fazer uma reforma em casa, né? Nós vamos reformar a nossa casa, tudo. Normalmente a gente faz a reforma sempre para melhorar, nunca para voltar ao que era antes. Você concorda comigo? A reforma da Previdência aí que está aí instaurada, ela não é para voltar ao que era, e sim para melhorar. Mas Martinho Lutero quis reformar a igreja para voltar ela ao que era. A igreja tinha uma forma e ela perdeu essa forma. Então se necessitava de uma reforma, voltar ao que era. Ele não queria melhorar, mudar nada e nem criar uma outra religião. Lutero queria simplesmente voltar o que a igreja era desde o princípio. Então, ou seja, a igreja de Cristo, ela tinha uma forma, ela tinha um cerne, ela tinha um ponto-chave. E Lutero descobriu, né, avivado pelo Espírito Santo ali numa obra soberana de Deus, que a igreja tinha se perdido, ela tinha fugido dessa forma. E por isso se surgiu essa reforma na igreja. A igreja primitiva, ela tinha uma forma, ela tinha uma centralidade, foi justamente o que eu acabei de falar. E com o passar dos anos e dos séculos, essa centralidade foi deformada. É por isso que foi necessário uma reforma. Ou seja, o que tem que ficar claro aqui para nós, às vezes isso passa despercebido na nossa mente, que Lutero nunca quis fundar uma outra religião. Lutero nunca quis dividir a igreja. Isso nunca foi a intenção de Lutero. A história diz isso. Isso não é um dado bíblico, mas isso a história diz. É só a gente pesquisar que a gente entende isso. Lutero queria que a igreja voltar a ser o que era. Isso tem que ficar claro para nós. E para a gente analisar um pouco do contexto histórico disso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 2, que é um capítulo muito conhecido nosso. Lá em Atos capítulo 2, no versículo 42, esse versículo diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, né? Aí está em Atos capítulo 2, versículo 30, em Atos 2, versículo 42, né? O versículo continua aí, mas essa primeira parte dele é que é o importante para nós, é onde a gente entende
o iniciar de uma igreja, a igreja de Cristo. Eles, né, o contexto do capítulo vai dizer que os apóstolos, os discípulos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E quais eram esses ensinos que os apóstolos tinham recebido? Os ensinos de Cristo. Cristo tinha ensinado os apóstolos o que era ser igreja, a como viver, a quais doutrinas seguir e ao que fazer. Cristo tinha ensinado nos seus 3 anos de ministério terrestre aos seus apóstolos tudo aquilo que eles tinham que fazer. E a igreja, o início da igreja, após ali Pentecostes, né, o Espírito desceu, todo mundo, muitos ali se converteram, foram batizados, e ali se fundou a igreja. A igreja primitiva que nós dizemos se fundou ali, começou ali, e eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, aquilo que Cristo havia deixado. Esse era o start da igreja. Então, qual era a forma dessa igreja? A forma que Cristo deixou, a forma centrada nos ensinos apostólicos. Essa era a forma da igreja. Eu vou repetir isso muitas vezes durante o sermão, irmão, mas que é o cerne dessa mensagem. A forma da igreja era a forma de Cristo. Aquilo que ele deixou para os apóstolos, aquilo que ele ensinou ali durante os seus 3 anos. Um pouco mais para frente, não precisa abrir não, lá em Atos 9, a gente vê que essa igreja começa a avançar. E Deus levanta um homem ali que seria um dos alicerces, ali, um que ia fazer parte da espinha dorsal do Evangelho. Em Atos 9 a gente vê o relato da conversão de Paulo. Paulo que foi um instrumento para a igreja e que todos os seus ensinos fizeram assim a base de todo o evangelho que a gente tem hoje na Bíblia. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento, foi um homem extremamente usado por Deus. Ele levantou muitos líderes, ele levantou Tito, levantou Timóteo, ele fundou igrejas como Éfeso, como a igreja de Colosso, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica. Paulo foi um grande responsável por dar essa continuidade nos ensinos de Cristo. E ele que fez perseverar durante longas datas o Evangelho de Cristo. Ele fez isso acontecer como? Com a sua viagem missionária. Mas isso nunca se perdeu, porque até a época de Paulo, nesse contexto histórico, após a sua viagem, muitas igrejas plantadas, muitos homens levantados, a forma da igreja ainda era a forma de Cristo. Ainda todos estavam centrados na mensagem dos apóstolos, todos estavam firmados ali naquele tempo. E ao se passar algum tempo, né, no ano 60 depois de Cristo, né, já havia 60 anos que Cristo já havia subido aos céus, surge o imperador Nero. Esse homem foi levantado, né, se tornou um grande rei do Império Romano, e esse homem praticamente matou o restante dos apóstolos e dos discípulos de Cristo, inclusive Paulo. Depois do tempo de Nero, só sobrou um dos apóstolos. No ano 90, mais ou menos, depois de Cristo, morreu João. João estava na ilha de Patmos, né? Foi preso, isolado naquela ilha, e ele teve ali a revelação do Apocalipse, esse livro maravilhoso, difícil que a gente tem, e ele morreu ali. Então, ou seja, 90 anos
depois de Cristo, da igreja ser fundada, tudo, a igreja que havia se levantado ainda permanecia fiel e tinha a forma de Cristo ainda naquela época. E a igreja continuava crescendo. Após a morte de Paulo e de João, surgiu uma época que a gente chama hoje de os pais da igreja. Foram levantados homens que continuaram a perseverar nisso. Homens como Irineu de Lyon, Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia, João Crisóstomo. Esses homens foram responsáveis em continuar com a doutrina de Cristo, com aquela doutrina que os apóstolos ensinavam. Esses homens deram continuidade nessa igreja. Um ponto interessante aqui, acredita aqui que esses nomes aqui, às vezes é a primeira vez que vocês estão ouvindo, né? Ou alguém já ouviu algum desses nomes, mas Policarpo de Esmirna, ele teve muito contato com João apóstolo. Ou seja, a igreja já tinha sido avançada e ainda tinha pessoas que tiveram contato com os apóstolos, que ouviram as verdades de Cristo direto daqueles que ouviram de Cristo. Então, ou seja, a igreja cristã ainda estava permanecendo na sua forma original. Ela ainda perseverava na verdade, ela ainda estava caminhando por esse lado ainda. Do século III, olha só o pulo que nós já lemos da história, hein? A gente estava falando em Atos 2, né? E falando 60 anos depois da morte de Cristo, 90 anos, e agora estamos aí no terceiro século, ou seja, no ano 300. Tenta acompanhar essa linha de raciocínio para vocês entenderem o contexto histórico aqui. Nós estamos em 2019. Então agora nós vamos falar já a respeito do século III, ou seja, volta no ano 300. Não está tão longe assim da gente, não é uma idade, né, absurdamente. Tem alguns séculos passados aí. E até esse século III, até nesse século, no ano 313, para ser mais exato, um outro imperador assumiu o império, foi o imperador Constantino. Esse homem foi um divisor de águas na história da igreja. Esse homem, ele assumiu o poder do Império Romano e ele instituiu o cristianismo como a religião oficial de todo o império. Ou seja, nós olhando isso de um ponto histórico, é maravilhoso, porque naquela época se tinha N religiões, N agnósticos, pessoas que professavam crenças absurdas e que estavam incluídas dentro do cristianismo. E vem o imperador no ano de 313 e fala assim, ó, a partir de hoje o cristianismo é a religião oficial do império. Ninguém mais tem outra religião. Essa é a religião oficial agora, a partir de agora. Mas junto com isso, ele se autoproclamou o imperador da igreja. Ele assumiu não só o poder do Estado, mas também o poder da igreja. Então, ou seja, aquele poder que estava somente em Cristo e na palavra deixada por ele, agora começava a se deturpar. Porque Constantino declarou a religião oficial, o cristianismo, mas também falou assim, eu estou no comando da igreja agora. Eu comando tanto o império quanto a igreja. Aí que está o problema. Aí que começou a decadência do cristianismo. E quando ele assumiu o poder da igreja, a igreja começou
a cair. A igreja começou a se afundar. E começaram a ser inseridas dentro da igreja ensinos e práticas que os apóstolos não ensinaram. E olha como é que são as coisas. Logo após, a gente está falando aqui do ano de 313. No ano de 604, basicamente, ou seja, 300 anos depois aí, uma conta rápida, ele não era imperador mais, Constantino. O imperador ali era o imperador Focas. E ele nomeou o Gregório I como o primeiro Papa da igreja. Ou seja, existia um imperador que pegou um homem, esse Gregório I, e falou assim: por quê? Porque o poder da igreja estava agora nas mãos do poder romano. E ele pega o Gregório I e fala assim: vou fazer de você bispo universal da igreja. Você vai ter autoridade da igreja agora. Então, ou seja, e aí que se iniciou a era do papado. Se hoje a igreja católica tem os papas que tem durante todos esses anos, hoje a gente tem aí o Papa Francisco, isso só foi possível por causa desse acontecimento em 604, aonde o imperador instituiu um Papa para a igreja, um bispo universal. Nenhum dos apóstolos ensinaram isso. Nenhum dos discípulos ensinaram isso. Cristo não ensinou isso. Então, ou seja, já começou a ser inserido dentro da igreja práticas humanas que não foram instruídas por Deus. E nesse período da igreja, a igreja tendo o poder total sobre o império e sobre si mesma, surgiu ali na Idade Média, a partir ali já do século VI, do século VII, né? Ali 700 e alguma coisa, quase 800 e alguma coisa, surgiu uma época que ficou na história, que foi a Inquisição Católica. Esse período foi conhecido como a Idade das Trevas, aonde o que acontecia? Como a igreja tinha o Império Romano, mandava em tudo, inclusive na igreja. E nessa época, qualquer um, quando eu digo qualquer um, é só pesquisar isso na história. Qualquer um que se levantasse contra os ensinos do Papa, o Papa tinha autoridade de mandar matar aquela pessoa. E essa época surgiu isso, foi chamada a Idade das Trevas. A cultura da época foi totalmente escassa, a vida social e econômica daquela época ficou completamente devastada. Somente o Império Romano tinha poder, e tinha dinheiro e tinha aquisição. Historicamente falando, tinha uma ideia, só para vocês entenderem, basicamente 90% das crianças não passavam dos 10 anos de idade, por conta da quantidade de doença que existia com a falta de recursos daquela época. Somente o Império Romano tinha todos os recursos possíveis para quem estava sob a autoridade papal. E nessa época surgiram inúmeros relatos de milhares e milhares de pessoas sendo torturadas a aceitar as dogmáticas papais. Então, ou seja, o Papa declarava uma coisa, que aquilo era um dogma. Se a população fosse contra alguma coisa daquilo, o Império Romano ia, pegava aquela pessoa, torturava até ela confessar que aceitava aquela dogmática. Se não aceitasse, ia morrer. Isso eu não estou inventando isso não, gente. Isso é história. Vocês podem pesquisar isso, que eu estou sendo muito superficial. Eu até pensei em trazer algumas imagens, mas eu achei que ia ficar muito pesado.
mas isso é história, ninguém inventa uma coisa dessa. É só vocês pesquisarem um pouco sobre a Idade das Trevas, a Inquisição Católica. Isso é muito grande. Então, ou seja, naquela época, quem não aceitava as dogmáticas do Papa, né, os ensinos do Papa, ele era considerado um herege. Foi daí que começou a surgir essa expressão, porque surgiam as heresias. E a heresia, de ser um herege, era passível de morte naquela época. Como hoje a gente tem, né, em alguns países aí fora, a pena de morte, né, pessoas morrem por conta de um crime. Naquela época, na Idade Média, a heresia era passível de morte. Ou seja, milhares e milhares de pessoas morreram a não aceitar o ensino do Papa. Então, ou seja, e essa aqui é a mesma igreja que nós lemos lá em Atos 2. A mesma igreja. Não se surgiu uma outra igreja. A igreja foi totalmente deformada. Cristo veio em terra, cresceu, ensinou os apóstolos tudo que ele tinha. Aqueles apóstolos perseveraram naquelas doutrinas. E quais doutrinas essas? As doutrinas bíblicas que nós temos. Quando o Império Romano assumiu o poder da igreja, tudo isso começou a se perder. Vocês viram isso aqui a partir do século VI e do século VII. E olha só que interessante. Eu trouxe aqui para a gente ver um pouco mais sobre esses relatos históricos de como a igreja se deformou. Pode parecer um pouco chato, né, ficar só falando, mas eu acho que é super importante a gente conhecer um pouco da nossa história. Isso é essencial. Eu acredito que muita gente que nunca ouviu sobre isso, algumas coisas, mas é importante, porque nós somos a Igreja de Cristo. Nós precisamos saber da nossa origem. Nós precisamos saber de onde viemos e para onde vamos. Nós só temos isso através da história da Palavra de Deus. E tem uma coisa que perseverou durante todos esses anos, foi a Palavra de Deus, que ela é eterna. Tudo vai se passar, mas a sua palavra é eterna. Isso é uma promessa para nós. Então eu quero tentar trazer aqui, são bastante coisas, mas assim, acho que vai ficar mais didático, vocês vão entender um pouco mais. Alguns relatos históricos da deformação da igreja. Por que Lutero, em determinado momento da vida, foi levantado por Deus para mudar um pouco da história dessa igreja? Olha só que interessante. No ano 300, então, ou seja, nós começamos a falar lá em 60, nós começamos em Atos 2, falamos um pouco do ano 60, onde todos os apóstolos já haviam praticamente morrido. No ano 90 depois de Cristo, o último apóstolo morreu, que foi João. E no ano 300 começou essa ascensão do Império Romano sobre a Igreja Católica, né? A gente tem que fazer uma distinção. A Márcia falou isso, o pastor Wagner falou isso também, que a Igreja Católica é uma igreja universal. O termo católico, ele é universal. O que nos difere da Igreja Católica que conhecemos hoje é porque nós não somos romanos. A Igreja Católica hoje que a gente conhece, ela é uma Igreja Católica romana. Nós não seguimos as dogmáticas romanas. Isso é que nos difere dele. Então isso tem que ficar claro. Se eu usar o termo católico aqui, é o termo universal, tá bom? Então, ou seja, no ano 300, esse Papa, né, esse imperador que se levantou, ele adotou para a igreja oração pelos mortos. Nós não temos na Bíblia nenhum relato, nenhum ensino de Cristo, dos apóstolos, de ninguém ensinando a orar pelos mortos. No ano 315,
e foi instituído o sinal da cruz. Quem veio de uma doutrina católica aqui, acredito que alguém tenha vindo, sabe que é de costume católico todo mundo, quando entra na igreja ou passa na frente de uma igreja, fazer o sinal da cruz ao longo do corpo. Ou seja, a gente não tem ensinamento disso nenhum. E isso foi instituído como um sinal de adoração à Santa Cruz. No ano 320 começou o uso das velas acesas no culto. Não tinha-se luz e se colocava somente velas como sinal de adoração, que se acreditava que aquilo tinha algum poder místico, abençoador dentro da igreja. No ano de 375 foi adotado o uso de imagens de pessoas mortas e de anjos em cultos. Então, ou seja, a gente tem ali os primeiros relatos de como surgiram as imagens dentro das igrejas. Pessoas que tinham morrido, se faziam uma imagem em representação a ela e se rezava para essa pessoa e se cultuava para essa pessoa. E juntamente com isso, imagens de anjos, né? Uma alegoria. Ninguém nunca viu como é um anjo, nunca sabe, né? A gente tem relatos bíblicos de os anjos atuando na história, mas a gente não tem informação física alguma de como é um anjo. Em 394 instituiu-se que a missa seria celebrada e não mais se cultuava a Deus. Não existia mais o culto a Deus, se existia a missa. E 10 anos depois, em 404, essa missa se tornou sacramento. Essa missa se tornou sacramento. Ou seja, o Papa da época instituiu que isso seria um sacramento divino. A gente vai ver um pouco mais sobre sacramento para frente, mas a gente tem relatos de que só existem 2 sacramentos nas Escrituras, os 2 instituídos por Jesus. A gente vai ver isso um pouco mais. Em 431 se adotou o culto à Virgem Maria e ela foi levantada como a Mãe de Deus. Nós não temos passagem alguma na Bíblia que aponta para isso, ou que dá alguma brecha, alguma margem para se instituir tanto um culto a Maria, nem que ela seja mãe de Deus, né? A gente tem em Lucas 9 e até mesmo no livro de João, Maria se mostrando como serva de Deus, não como mãe, nem sendo digna de ser louvada, cultuada, né? E ficou instituído dessa maneira. No ano 500 adotou-se o uso aos padres de roupas, né? O que a gente entende hoje como a batina, né? Que os padres usam. Ou seja, a gente não tem relato algum disso na Bíblia que se precisa usar uma roupa específica, exceto para os sacerdotes do Antigo Testamento. Eles tinham a roupa, mas porque Deus relatou como seria aquela roupa. Deus ensinou ali a todos como seria, com todas as pedras, as vestimentas, o tipo de linho, cor e tudo. No Novo Testamento, nós não temos margem nenhuma. O próprio Jesus era um galileu, que usava a roupa mais simples que qualquer outro. Em 593 criou-se a doutrina do purgatório. Aquele Gregório I que foi nomeado, né, pelo imperador Focas, como eu falei, ele criou essa doutrina do purgatório. Não sei se é do saber de todos, mas essa doutrina do purgatório sustentada pela Igreja Católica é onde as pessoas vão purgar os seus pecados, onde elas vão pagar os seus pecados até serem salvas e levadas ao céu.
Ou seja, nós não temos biblicamente isso em lugar nenhum. O que a gente tem na Bíblia é que existe o juízo final onde todos serão julgados. Aqueles que condenados serão no inferno e aqueles que serão salvos diante de Deus e arrebatados com a igreja de Cristo. Então, ou seja, a doutrina do purgatório foi criada por esse Papa chamado Gregório I. E olha que nós estamos falando aqui, a gente vai entrar aqui agora em 600, né? Ou seja, 600 anos depois da morte de Cristo. Se nós avaliarmos, não é tanto tempo assim. Não é muito tempo. É muito tempo porque a gente entende que muita coisa se passou. Mas para uma igreja ser deformada ao ponto que estava, não é tanto tempo assim. A gente não tem resquício nenhum aqui, mas é da igreja original que Cristo iniciou lá em Atos 2. Então, olha só, no ano 600, instituiu-se que a língua oficial da missa seria o latim. Você sabendo ou não o latim, você só ia ouvir a missa em latim. Então, ou seja, chegava um padre, um papa, ia pregar para você a mensagem de Deus, orar por você, tudo em latim. As pessoas que estavam ali não iam entender nada. Ninguém tinha acesso a estudo naquela época. O governo católico, junto com o Império Romano, dominou todo mundo, e a gente vai ver um pouco mais para frente que proibiu as pessoas de estudar. Por quê? Para as pessoas não conhecerem um pouco da palavra de Deus. Então, ou seja, o Papa chegava na igreja e pregava em latim, ninguém entendia nada. Amém, amém, vamos embora para casa. Estava feito o seu rito religioso. Alguém entendia alguma coisa? Nunca. Ninguém entendia nada. Mas foi instituído a língua oficial da igreja lá. E em 604 a gente chega num ponto ápice, assim, da total deforma da igreja. O papado foi declarado como autoridade maior que a igreja. O Papa mandava em tudo sobre a igreja. Ele não respondia a ninguém, ele estava junto com o imperador da época, ou seja, o governo do Estado, e o Papa exerciam o mesmo poder. E a igreja estava toda sob o seu domínio. Ou seja, se o Papa instituísse alguma coisa que ninguém gostasse, ele iria cair ali na mão da Inquisição, iria ser torturado para negar aquela doutrina, aceitar aquilo. Se não negasse, ia milhares e milhares como morrer. Ou seja, isso foi conhecido, como eu já disse, como o período das trevas. E ele teve o seu ápice nesse ano de 604, quando o Papa se tornou a autoridade maior da igreja. No ano de 606, instituiu-se a obrigação de se beijar os pés do Papa. Parece brincadeira, né? Mas isso não é, gente. Isso é história, é só pesquisar um pouco sobre a igreja que vocês vão perceber. Ou seja, todo mundo que chegava na igreja e o Papa estava, todo mundo deveria beijar o pé do Papa, porque ele era a autoridade máxima acima da igreja. E em 607 foi instituído Maria como mediadora e intercessora da igreja até Deus. É o que está até hoje, né? Isso é o relato da igreja até hoje, e é uma doutrina que a igreja católica sustenta, né, com Maria como intercessora e tudo, mas que vai em completa contradição com a palavra de Deus, onde a gente tem que a gente vê na Bíblia que somente Jesus é o mediador e o intercessor entre Deus e o homem. Não há nenhum outro caminho a não ser Jesus, aonde o homem pode chegar até Deus. A gente reforça, fala sempre que é por causa dele. É o único
caminho que nós temos para chegar até Deus é por causa de Cristo. Ele é o Filho de Deus, e a Bíblia ensina isso categoricamente. E em 607 isso foi instituído como dogma da igreja. E em 707, 700 anos depois disso, começou-se a cultuar a todas as imagens, a cruz e as relíquias sagradas. O que são essas relíquias? Um fulano de tal, lá na cidade de tal, diz que achou um dos cravos que pregou Jesus naquela cruz. O Papa falou: isso é verdade. Pega esse cravo, traz para Roma, que nós vamos começar a adorar esse cravo. O que isso é verdadeiro. Achou-se um pedaço da Arca de Noé. Lá, traz esse pedaço para cá, que isso é relíquia sagrada. Vamos cultuar a esse pedaço. Você já achou um osso que se dizia ser de Paulo lá, que foi morto, enterrado. Nossa, traz esse osso, que isso é relíquia. Vamos adorar e cultuar esse osso. Isso foi instituído. Não nos assusta muito isso, porque hoje a gente tem dentro da igreja cristã coisas bizarras, né? A toalhinha do pastor, que o pastor no suor, que aquilo cura, a vassoura que varre o pecado da sua casa. Não nos assusta, nós não estamos tão longe disso, tá? Essa é a triste realidade. Em 850 foi adotado ramos e água benta, que essa água benta que até hoje a Igreja Católica professa, né, e usa, e também ramos em datas especiais, isso teria o poder de abençoar e de curar as pessoas. Ou seja, a água, aonde ela é aspergida, ela teria o poder de abençoar, de curar, de livrar pecados, os ramos também. Então, ou seja, isso foi instituído nesse ano de 850. Em 890, nós temos aí veneração a José, o tornando santo. José é esse, pai de Jesus, né? Esposo de Maria, né? Ali naquela ocasião ele teve esse título, né, de pai de Jesus. A gente sabe que não é pai biológico de Jesus, e ele o tornaram santo em 890. A gente não sabe de onde se tirou isso, né? Mas, enfim, em 933 adotou-se a canonização dos santos, ou seja, as pessoas eram tornadas santas em pé de igualdade com Jesus. Pasmem-se, né? Mas isso é uma prática da Igreja Católica até hoje. Ou seja, todo mundo que tem algum relato que, nossa, fulano de tal fez milagres, se tornou, ela fez obras assim, assado, leva-se ao Papa, o Papa avalia, mas não, essa pessoa é digna de ser tornada santa. E coloca ela em pé de igualdade com todos dentro da igreja. E essa canonização, ela é passível de culto, ou seja, a pessoa que se tornava santa, as pessoas passavam a cultuá-la. Então, ou seja, qualquer um que se tornar santo, hoje vai receber um culto da Igreja Católica. É a prática deles. Em 965, instituiu-se o batismo com símbolos. Pouca gente já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Batismo com símbolos, ele era um ato onde os padres e os papas pegavam aquele sininho que se usa na missa, acho que alguém já deve ter visto, né? Aquele sininho, e aquele ato de balançar aquele sino era um momento de benção. Aquilo ali, em determinadas reuniões, aquilo poderia abençoar, curar, tinha um poder místico naquilo. Em 998, ou seja, a gente já está quase aí 1000 anos,
adotou-se instituída pelo Papa Gregório, né? Ainda ele foi passando por isso tudo, Gregório V ou VI, se eu não me engano, adotou-se a prática de jejuar na quaresma e todas as sextas-feiras. Tem um ponto interessante nisso aqui, essa prática aqui, que adotou-se esse ato de jejuar. O jejuar aqui é a pessoa que se abstém de carne. Isso é muito comum até hoje. As pessoas abrem mão de comer carne na sexta-feira, durante o período da quaresma ali, né, que é aqueles 40 dias que antecedem a morte de Cristo. Mas isso foi... Parece até engraçado, mas não é, tá? Isso foi um acordo do Papa com todos os mercadores de peixes da época. Ou seja, os comerciantes de peixe falam assim, mas a gente não vende peixe. Aí o Papa, então eu proibi as pessoas de comer carne, que eles vão passar a comer peixe. Ou seja, foi um acordo do Papa, o Papa ganhava uma porcentagem em cima daquilo, e durante esse período de 40 dias e todas as sextas-feiras, quem se abstém disso, só comia peixe. Então, ou seja, o consumo de peixe subiu bastante. Ou seja, parece mentira, mas não é, tá, gente? É história. Isso, não tem como inventar uma coisa dessa. Em 1079, foi instituído o celibato dos sacerdotes. O que é isso? Os padres, os papas, não podiam se casar. Isso é uma contradição muito grande com a palavra de Deus, que Paulo instrui lá em Timóteo, em Tito. A gente tem as cartas falando como que todos os sacerdotes, aqueles líderes religiosos, deveriam ser homens de uma só mulher, que governem bem a sua casa, instruídos, né, a ter uma vida santa dentro de casa, para ele ser um líder, um bom líder dentro da igreja. E aí, a igreja romana instituiu que os padres não poderiam se casar, em 1079. Em 1090, criou-se a oração do terço, ou do rosário, que é uma adoração a Maria. É uma prática até hoje da igreja, que se reza o terço, se reza o rosário, e que isso tudo é para uma forma de adoração a Maria. Eu já mencionei isso aqui, em 1184, né, foi oficialmente instituído aí a Inquisição Católica. Essa Inquisição durou mais ou menos uns 500 anos. Vocês imaginam 500 anos de tortura, de mortes, vivendo essa opressão inteira. Então, por volta de 1184, isso se tornou mundial. A coisa se alastrou gigantescamente. Em 1190 começou uma prática que culminou na Reforma Protestante. Ou seja, quase 500 anos antes, começou-se a prática de venda de indulgências. O que é essa prática de venda de indulgências? Que as pessoas poderiam comprar perdão de pecados. Ou seja, eu tinha parentes falecidos e eu cria que eles estavam no purgatório, algo que foi instituído séculos antes, e eu queria comprar o perdão de pecados para eles. Eu ia até o Papa falando, eu quero pagar pelos pecados dos meus familiares. O Papa estipulava um valor, a gente dava um documento, e esse documento atestava que o perdão dos pecados estava garantido. Ou seja, você pagava um valor e era perdoado. Isso era possível também comprar perdão de pecado para si mesmo. Eu poderia comprar perdão de pecados para os pecados que eu ainda ia cometer. Então, ou seja, eu já estava perdoado
por causa daquele documento. Isso culminou na Reforma Protestante. A gente vai entender isso que 500 anos depois, isso se aforou. E Lutero chamou essa... Só para você ver o que um monge de Lutero falou acerca disso. Em 1200 se criou a hóstia para substituir o sacramento da ceia. Ou seja, até hoje a Igreja Católica usa a hóstia, né? Eles criaram aquilo para substituir o pão e o vinho. O vinho tem outro sentido aqui, anos depois aqui também. Mas tirou-se o pão da ceia e criou-se aquela hóstia. Em 1215, instituiu-se a doutrina da transubstanciação. Vocês já ouviram essa palavra? Grande, né? Transubstanciação. Isso é uma doutrina que diz que no ato da Eucaristia, aquela hóstia se tornava real o corpo de Cristo. Ou seja, algo miraculoso, algo sobrenatural, fazia aquela hóstia se tornar o corpo de Cristo. Mas na Bíblia a gente tem que Jesus ensina que no ato da ceia eles deveriam fazer aquela ceia em memória dele, ou seja, somente para relembrar. Ou seja, não tinha Jesus, ele não instruiu que aquele pão se tornaria o corpo dele, era simplesmente uma memória, uma lembrança dele. E foi instituído que aquela hóstia se torna real no momento da Eucaristia o corpo de Cristo. Em 1216, a confissão de pecados passou a ser válida somente ao sacerdote, ao padre, ao papa. Para ter o perdão dos seus pecados, além de pagar, né, a venda de indulgência, você teria que confessá-lo a um padre, a um papa, a um bispo, a algum sacerdote da igreja. E essa prática é até hoje. Você tem que sair da sua casa, ir na igreja, marcar um horário com um padre, um papa, seja lá o que for, e confessar todos os seus pecados para ele. Porque somente isso teria validação diante de Deus. De onde tirou isso? Em 1220, a adoração à hóstia, onde se acrescenta que ela é o corpo de Cristo. Ou seja, além de usar a Eucaristia como o corpo de Cristo real na hóstia, deveria adorá-la durante um momento na missa. Essa prática é até hoje, tá? Em 1229 foi proibida a venda da Bíblia. Proibida a venda da Bíblia. É isso mesmo que vocês escutaram. Quem tinha acesso à Bíblia era somente quem era da igreja. Os padres, os papas, os monges. Somente esses tinham acesso à Bíblia. Nenhuma outra pessoa poderia comprar ou adquirir, apesar do valor absurdo que era, poderia comprar e ter um exemplar da Bíblia em casa. Em 1229 foi proibido. Em 1287 criou-se o escapulário. Alguém conhece o que é escapulário? Acho que todo mundo já viu, né? É um cordãozinho assim que tem uma imagem de Jesus em um lado e uma imagem de Maria do outro. Isso é muito comum hoje ainda. E o Papa garantiu que se usar esse escapulário, você está com o poder de bênção e proteção. Ou seja, se você tira o escapulário, você perde a sua bênção e perde a sua proteção divina. Então, ou seja, você tinha que ficar com esse escapulário o tempo todo e de tempos em tempos e girando ele. Por exemplo, Maria na frente, Maria na frente. Vai ter que girar. Parece invenção, gente, mas é verdade. Tá? Em 1414, proibiu-se o uso do vinho na celebração. Ou seja, a ceia instituída por Jesus, que era pão e vinho,
virou em um determinado momento hóstia e vinho, e agora somente a hóstia. Ninguém tinha acesso mais na hora da ceia, à hora da Eucaristia, ao pão e vinho. Era somente a hóstia. Em 1439 foi criado os 7 sacramentos da igreja, né? Não sei se vocês já ouviram sobre, mas a Igreja Católica tem 7 sacramentos, tá? E a Bíblia ensina somente 2, os 2 instituídos por Jesus, que é o batismo e a ceia. A Igreja Católica instituiu o batismo, a ceia, que se tornou a Eucaristia, tinha a crisma, penitência, ordem, matrimônio e a unção dos enfermos. A unção dos enfermos é quando a pessoa já está em leito de morte, você vai lá e unge ela com óleo. Ou seja, isso se tornou um sacramento. A ordem aqui é a ordenação sacerdotal. Ou seja, uma pessoa, né, na Igreja Católica ela resolve virar padre, ela é ordenada, né? Aquilo ali. Então, aquilo é um sacramento. E a penitência é o ato de que você confessa seus pecados para o Papa e o Papa te dá uma penitência para pagar aquilo. Reza tantos disso, tantos daquilo, durante tantos dias, e aquilo ali é um sacramento. Então, ou seja, quem tem uma raiz católica, teve um dia, sabe que isso é verdadeiro e que você estuda isso dentro da igreja. Em 1439, a doutrina do purgatório que foi criada, ela se torna um dogma dentro da igreja. E quem discordasse dela seria morto, por causa da Inquisição Católica. Ou seja, ela se tornou um dogma lá dentro que não poderia ser negado. Em 1508, olha só que nós já estamos aqui no século XVI, hein? No ano de 1508. Ou seja, a oração de Maria, a Ave Maria, ela se torna oficial pelo Papa Sixto V. Ou seja, até essa época não tinha oração a Maria, né, que é muito conhecido hoje como a Ave Maria no meio católico. E até essa época de 1508 o Papa tornou ela uma oração oficial. E nessa época a igreja estava com o ápice da deformação da igreja iniciada por Cristo. Nós estamos aqui nesse relato há 7 anos, né? Há poucos anos aí antes da Reforma Protestante. Então, Lutero já existia, já era monge, e ele conviveu com muitas dessas práticas. E chega no ponto que nessa época, no ano de 1517, a venda de indulgências, ela foi totalmente intensificada por causa de um homem chamado Johann Tetzel. Nessa época, em 1506, eles tinham o projeto de começar a construção da Basílica de São Pedro, aquela basílica que tem hoje lá em Roma, dentro do Vaticano, né? Aquela basílica gigantesca lá. Então, eles tinham começado essa obra em 1506, só que precisava de recursos para acabar essa obra. E essa obra foi finalizada, a cargo de história, em 1626, ou seja, 1020 anos depois. Ou seja, uma obra durou 1020 anos para se construir o que a gente tem hoje lá do Vaticano. E esse John Tetzel, ele intensificou a venda de indulgências para arrecadar mais fundos para essa obra. E foi onde Lutero se levantou em 1517. Culminando ali
naquela época, a Reforma Protestante. Então, ou seja, em 1517, Lutero, no ápice, né, ali sendo levantado por alguns textos da Bíblia, ele escreve as suas 95 teses, prega no Castelo de Wittenberg e declara ali a sua total insatisfação contra as práticas da igreja. Só por informação, essa basílica de São Pedro que existe hoje ela é lá, é uma obra maravilhosa, muito bonita. Se você buscar na internet, uma obra arquitetônica ali maravilhosa. Só para vocês entenderem um pouquinho, o espaço interno dela tem 23 mil metros quadrados, tá? A área construída daquela basílica é de 94 mil metros quadrados. A gente não tem noção do que é isso, mas eu fiz uma pesquisa rápida só para tentar comparar. Quem já foi no Mineirão, já passou em volta dele, sabe o tamanho do Mineirão que é. O Mineirão tem 62 mil metros quadrados. A área construída da Basílica é 1,5 vezes maior que o Mineirão. É gigante, muito grande. Então é uma obra gigantesca dessa Basílica. Então eu precisava realmente de muito dinheiro. E no dia 31 de outubro, né, o Lutero fixa ali as teses no Castelo de Wittenberg, e a gente acha que a Igreja Católica vai parar com as suas heresias ali, né, em 1517. Mas ainda tem muita coisa pela frente, eu já estou finalizando, tá, gente? Em 1529, pós-reforma, o Clemente VII, que era o Papa da época, tenta proibir a pregação do Evangelho. Não poderia se falar de qualquer assunto da Bíblia dentro do mundo. Vamos falar assim. E assim que surgem os protestantes. Ou seja, pessoas se levantaram contra aquela lei do Papa. Falou, isso é um absurdo, isso não pode, nós não vamos aceitar isso de qualquer maneira. Ou seja, hoje a igreja protestante, ela se iniciou por conta desse povo que se revoltou contra essa ordem do Papa. Em 1545, o Concílio de Trento, esse concílio foi uma reunião de todos os papas, os padres, os sacerdotes, os bispos. Eles se reuniram ali e colocaram a igreja junto com o papado em pé de igualdade com as escrituras sagradas. Ou seja, não existia. O que Lutero questionou na reforma? Ele falou assim: vocês estão fazendo coisas que a Bíblia não ensina, vocês estão praticando coisas que a Bíblia não ensina. E se nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima sobre a igreja. Ela diz o que nós podemos e o que não podemos fazer. Esse foi o argumento de Lutero. E o Concílio de Trento falou assim: não, a partir de agora, a tradição da igreja, o papado, tem a mesma autoridade da Bíblia. Então, ou seja, os papas estavam se colocando em igualdade com os ensinos de Cristo, em igualdade com os ensinos dos apóstolos, em igualdade com tudo aquilo que a Bíblia ensina para nós. Então, esse foi o ponto ápice da distorção da igreja. Porque nós temos a Bíblia como a palavra de Deus. Ela é eterna, ela é a autoridade maior sobre tudo. E não tem nada, nem ninguém em igualdade com isso. Em 1546, o Concílio de Trento, ele incorpora os livros apócrifos na Bíblia Católica. O que são esses livros apócrifos? São livros que a igreja, durante todos esses anos, não reconheceu como livros inspirados.
por Deus. A gente tem esses livros, eu não sei se vocês já ouviram, se já leram, se já tiveram acesso a isso. São 7 livros. São 7 livros que a igreja incorporou durante esse concílio, que é o livro de Tobias, a primeira e segunda carta de Macabeus, o livro de Judite, o livro de Baruque, Eclesiástico e o livro de Sabedoria. Além desses livros, ainda tem 2 acréscimos no livro de Daniel e no livro de Esther. Então, ou seja, esses livros, se vocês tiverem a oportunidade de ler, de procurar na internet, eu acho que é super válido um conhecimento histórico, mas tem passagens nesses livros que ensinam a fazer bruxaria. Então, ou seja, é por isso que esses livros foram rejeitados. Tem um anjo que ensina o outro a mentir para alcançar algum objetivo. Então, ou seja, não tem inspiração divina nenhuma nesses livros. É por isso que esses livros foram rejeitados. E até hoje esses livros fazem parte da Bíblia Católica. Se vocês pegarem a Bíblia Católica, tem esses 7 livros a mais. É por isso que a nossa Bíblia, a Bíblia protestante, vamos chamar assim, a Bíblia cristã, e ela tem 66 livros e a Bíblia Católica tem 73. Isso é importantíssimo da gente falar disso. Em 1854, o Papa Pius IX declara Maria Santa e Imaculada. Essa doutrina de Maria Santa veio a partir desse Papa. E o que é ser santo e ser imaculado? É ser sem pecado algum. A Bíblia nos mostra que só existiu um sem pecado, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, todos os que estão abaixo de Cristo são pecadores e carecem da misericórdia de Deus. Então, ou seja, o Papa instituiu que Maria era santa e sem pecado. Em 1870, esse mesmo Papa proclama a dogmática, o dogma de que os papas são infalíveis, a infalibilidade papal, que nenhum papa errava, que nenhum papa era vacilo de erro e que todos eles eram inerrantes. Ou seja, eles criaram essa doutrina, esse dogma, a ponto de colocar o papa quase que acima da palavra de Deus, inerrante. E no ano de 1931, ou seja, recente já, já bem aí, e a Igreja Católica reafirmou aquilo que foi dito em 431, que nós lemos, que Maria é sim a Mãe de Deus. Ou seja, nós temos relatos bíblicos da própria Maria dizendo que ela era serva de Deus e não mãe de Deus. Isso é bíblico, não tem como ir contra isso. Em 1950, bem mais recente, foi proclamado que Maria subiu aos céus. Acho que esse é o ponto máximo que a Igreja Católica chegou até hoje, Após esse 1950, não tem nada mais proclamado pela Igreja. Está aí agora para eles canonizar e beatificar aí uma irmã Dulce, vocês viram aí lá do Ceará, está correndo aí as notícias todas, que eles estão querendo tornar ela santa também. Mais uma para o hall deles. E o que a gente tem aqui agora com esses relatos é: a igreja perdeu a sua forma? Totalmente. Aquela igreja que iniciou em Atos 2
com os discípulos pregando o Evangelho e muitas pessoas se convertendo e sendo batizadas, aquela igreja que, como nós lemos aqui em Atos 2:42, que perseverava nos ensinos dos apóstolos, essa igreja foi totalmente deturpada pela história. Isso se perdeu totalmente. Ou seja, a igreja precisava ou não ser reformada, ter a sua forma de volta, a forma original. E é por causa disso que se precisava da reforma na vida da igreja. Por um minuto na sua cabeça, imagina se não tivesse tido a reforma protestante. Como que hoje a gente estaria vivendo? Que tipo de fé, que tipo de crença nós teríamos hoje? Talvez a gente hoje estaria adorando árvore e capim, adorando carro, adorando mais objetos, perdendo totalmente a razão lógica da nossa fé. Ou seja, a igreja precisava dessa reforma. E Lutero, nossa, estou com o tempo estourado. Vou pedir vocês aqui 5 minutinhos a mais, tá, gente? Perdão. E Lutero se levantou naquela época, poucos sabem, Lutero tinha um problema com a justiça de Deus. Ele achava Deus injusto. Ele não conseguia olhar para Deus como um Deus justo. E um dia ele, preparando uma aula sobre o Antigo Testamento, e ele se depara com o Salmo 71, versículo 1 e 2, que diz assim: em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca me permita ser humilhado. Resgata-me, livra-me por tua justiça. Inclina o meu ouvido, o teu ouvido para mim e salva-me. E Lutero se pergunta: como o Senhor pode me livrar? Pela sua justiça, sendo que Ele é um Deus injusto, um Deus que condena pessoas, um Deus que exige que a gente faça coisas que a gente não consegue fazer. E junto com esse texto, ele se deparou com Romanos 1, 16, 17. Um texto áureo, né? Que eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por causa da justiça de Cristo é que ele entende que Deus podia perdoar pela sua justiça. Não pela justiça dele, não pelas obras dele, porque, continuando no versículo, o justo viveria pela fé, e fé em Cristo. É por causa da justiça de Cristo que ele podia ser salvo, e não pela justiça das obras. Então, esses foram os versículos que abriram a mente de Lutero. E por causa desse texto, da justiça pela fé e da justiça que Deus salvava, por causa de Cristo, é que ele entendeu que precisava bater de frente com a igreja e tentar voltar a igreja na sua forma original. É por causa disso. E nós sabemos que essa é a mensagem do Evangelho para nós. É por causa da justiça de Deus que nós somos salvos. Não por obras alguma nossa. Nós não conseguimos alcançar o favor de Deus pelos nossos meios. Nós não conseguimos nos achegar de Cristo. Todos pecaram e todos carecem da misericórdia de Deus. O Salmo 14 vai dizer que Deus olha do alto e não vê ninguém que faça o bem, não vê um justo sequer, e precisava dessa justiça. E quem veio trazer essa justiça para esse povo, para essa igreja? Cristo na cruz. E Lutero entendeu essa mensagem. Lutero entendeu que esse era o centro do Evangelho, que por causa da cruz de Cristo nós somos justificados diante de Deus, que por causa do sangue dele derramado é que nós temos acesso ao Pai. Então que essa seja sempre a minha verdade, a sua verdade e a eterna verdade de Deus. E Lutero disse em uma das suas cartas pós-reforma, ele disse: a Bíblia não deve ser simplesmente citada ou conhecida, mas vivida
e sentida. Porque por si é impossível conhecer a verdade do Evangelho e não viver ela. É impossível não sentir essa verdade dia após dia dentro de nós. É impossível não sentir a presença de Deus quando nós entendemos a centralidade do Evangelho. E isso foi o que Lutero entendeu em 1517. E isso é o que nós entendemos hoje, que o justo vive pela fé. E fé exclusivamente em Jesus Cristo. Nós não estamos preocupados com o que o Papa diz, com o que o Papa disse, e com o que a Igreja Católica disse. Nós estamos preocupados com aquilo que a Bíblia diz, porque ela é a eterna e única palavra de Deus. Que essa seja uma verdade na minha vida e na sua vida. Amém? Feche seus olhos por um instante. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós entendemos que a Tua palavra é eterna. A Tua palavra é quem justifica, a Tua palavra é quem traz a verdadeira fé ao nosso coração. E essa fé em Jesus Cristo é que nos salva. Obrigado, Senhor, pelo sangue do Teu Filho naquela cruz derramado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu ensino, pela Tua exortação, dia após dia, porque nós precisamos olhar para Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e como nosso único caminho até Ti. E por causa de Cristo naquela cruz é que nós podemos Te chamar de Pai. Obrigado, Senhor, por todos os homens que o Senhor levantou durante toda a história. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos chega íntegra até hoje nas nossas mãos, e que os nossos olhos e o nosso coração podem contemplar. Porque nós entendemos, Senhor, que homem algum tem mérito, homem algum é digno de honra e glória, homem algum é digno de ser elevado como santo, mas o Teu Filho, o Deus vivo que andou nessa terra, é o único que merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra e toda a nossa glória. E nós Te exaltamos hoje e para sempre. Amém. Falei demais hoje, né? Misericórdia. Mas é necessário a gente conhecer um pouco do contexto histórico do qual nós estamos firmados. Se nós somos a Igreja da Reforma, a gente tem que entender por que a igreja precisou ser reformada. E isso aqui é uma leve pincelada do que a história diz. Eu incentivo todo mundo a pesquisar, a estudar mais sobre isso. Amém? Deixa eu Os meninos vão pedir a atenção de vocês em mais 5 minutinhos só. Os meninos vão fazer uma apresentação aqui no Dia das Crianças, né? E nós já vamos finalizar já após isso, tá bom? O maior pintor do mundo está pintando a minha história. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito na floresta e o verde no ar. Quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a lua, isso tudo que